Com a política de ocupação da Amazônia Legal pelo governo federal na década de 70, foi fundada em 1974 a cidade de Sinop, que nasceu através dos seus pioneiros, vindos dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O seu nome deriva das letras iniciais da colonizadora que projetou a cidade, Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Em 1979, 5 anos após a sua fundação, a cidade alcança sua autonomia política e o município se transforma em um dos mais importantes do norte mato-grossense. Vista de cima, é possível constatar que a cidade foi bem planejada e que alguns pontos ganham destaque, como o Parque Florestal de Sinop, que é um dos maiores do estado e possui uma área de 100 hectares com espécies vegetais nativas e um habitat para centenas de animais. A bela arquitetura da Catedral Sagrado Coração de Jesus também se destaca com seu prédio de 4.800 metros quadrados. E depois de passarmos uma noite nessa simpática cidade, nossa equipe embarcou com destino ao Parque Indígena do Xingu. As condições do tempo eram as melhores possíveis. O céu azul e o alto astral de todos fizeram um voo de 50 minutos muito agradável. Olá pescadores, eu sou Ian Arthur, pescador esportivo e apresentador do programa Igarapé, Caminho das Águas. Antes de mais nada, queria agradecer a FIS TV por abrir espaço aqui para o nosso programa, né? Em meio a tantos programas já de sucesso, e agradecer o pessoal todo da equipe lá por poder mostrar e entrar na casa de vocês, né, com as nossas pescarias por aqui, né? E nós aqui, ó, acabamos de pousar na aldeia Araió, dentro do Parque Indígena do Xingu, onde tem um projeto de pesca esportiva, um projeto sustentável, junto com os índios da etnia Iquipeng. E nós vamos tentar mostrar para vocês aqui, então, as belezas e os peixes dessa localidade tão remota aqui do Brasil. E se você gosta de surpresa, aproveite e venha conosco, aqui vai ter bastante surpresa. Olha, é grande, hein? Né? Peso que é. Tem pouco lugar no Brasil pra gente pegar peixe desse tamanho nesse artificial. Ó. E vamos soltar você agora. Que hoje é grande, peixão. É uma espécie de respeito esse aqui. Bom, meus amigos pescadores, a gente fez um trajeto aí de 10 minutos de barco lá do acampamento até aqui, e aqui a gente vai entrar numa trilha de aproximadamente 45 minutos para atingir um lago central. Ele chama Lago do Macaco para nossa língua, ou Tobregou-Alu na língua aqui caribe, dos Iquipeng, né? Não é fácil, a caminhada tá limpa já, mas é uma caminhada assim difícil, né? Tem que ter preparo físico, e lá ainda tem que ter o preparo físico para aguentar os tucunarés. Então é uma diversão garantida e eu espero que vocês gostem. A gente fica procurando rastro de bicho aqui. Aqui já tem um dianta, buraco fundo aqui, ó, os 3 dedos. Vamos ver o que mais que a gente vai encontrar por aí. Ô Guilherme, vou aproveitar essa paradinha, vou deixar essa mochilinha aqui, que eu tenho um bocado de isca artificial aqui, já depois de um tempo já começou a pesar. E aqui é interessante, né, que a galera aqui não tem preguiça não. Carrinho de mão vem a bateria, às vezes vem motor elétrico, vem a comida para passar o dia, remo, grelha. Então isso aqui é um conforto, às vezes, né, pessoa que tem um pouco mais de idade, assim como eu, né?
Gente, olha que maneiro, aqui no meio da mata, ó, você tem praticamente uma colônia de aranha que fez 2 teias gigantescas e virou praticamente um depósito de folha. Parece um pouco aquele mundo perdido lá do Jurassic Park, né? Daqui a pouco vai sair algum bicho daí de dentro. Mas que é muito louco. E como que aguenta esse peso, né? Muito louco. Show. Depois de 50 minutos de caminhada, chegamos no Lago Central, assim, muito lindo, água preta, e a ideia é pescar tucunaré, mirianai, aqui tem muita quantidade, provavelmente a gente vai conseguir mostrar bastante peixe para vocês. E a beleza desse lago aqui já diz tudo, vocês vão gostar muito. Olha lá, tá atrás. Oh, errou, pegou. 3 vezes. Olha o tucuninho aqui, ó. Olha aí, é um jovenzinho, ainda tem umas pintinhas ainda, como a gente chama de paca, né? Mas esse aqui, não, quando cresce, fica amarelão, bonito mesmo. E é uma espécie que dá nessa região aqui, na região também de parte ali das cabeceiras do Xingu, né? Soltar você, bichão. Obrigado teu avô, hein? Isso aí. Galera, aqui, como a gente tem que andar 50 minutos para chegar no Lago Central, você tem que reduzir seu material, né? Botar uma mochila com as suas iscas, um boga-gripe, um alicate, umas coisas básicas, né? E talvez não exagerar também no número de varas. Eu trouxe 2 conjuntos, uma carretilha para as iscas de superfície, umas maiores, e um molinete, e aí fica alternando a pescaria ao longo do dia. Isso aí vale como dica aí para vocês. Vamos para minha água. Pegou e bateu e não pegou, tá atrás ainda pegou. Ó, pegou na testa dele. Que peixe louco. Ó, deu uma testada na isca, tem outra atrás. Ó, peixe é bonito desse. Era um casal que vinha um outro atrás. Também esse aqui. Olha como é que ele pegou na isca. Ele, pô. Não estava batendo muito fácil na superfície, não. Daí a gente mudou para uma meia água, né? Começou a dar resultado. Então soltar você e pegar os outros. Você foi. Meu nome completo é um nome difícil, um nome que dá quase um alfabeto inteiro. Né? Ian com I, Arthur com TH, Tomás com TH e S, Gosdawa de Sulok. Então já dá para se enrolar a língua aí, quase uma língua indígena já, mas é polonês. Daí foi da parte de pai, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, eu tenho 59, faço 60 em janeiro, tricolor também, né? Tricolor das Laranjeiras. Carioca, vim parar há 13 anos morando em Manaus, em função justamente das atividades de pesca esportiva, né? Eu me formei em administração de empresas com mestrado em administração pública, né? Na FGV do Rio de Janeiro. O histórico, no caso de Manaus, ele nasceu de um convívio com uma pessoa que é minha amiga hoje, começou como cliente lá atrás, no Rio de Janeiro, que uma ocasião ele começou a vir pescar comigo. Eu organizava grupos no Rio de Janeiro para pescar no Pantanal, principalmente no Amazonas. E um dia ele vendeu, arrumou um dinheiro da empresa dele e resolveu, vamos fazer uma sociedade e comprar um barco em Manaus, Barcelos, etc. Aí vamos, né? Na época eu já estava separado e encarei o desafio de morar em Manaus, né? E lá depois fiz família e hoje em dia estou por lá, né? E além desses barcos lá de Barcelos, né? A gente acabou depois vindo para essas bandas aqui do Mato Grosso em busca justamente de uma temporada diferente. Que aqui os peixes aqui começam a pegar bem a partir de abril, maio e vão até outubro, novembro.
E a nossa temporada lá da região do Rio Negro começa em setembro e vai até março. Então ela é assim, elas vão uma completa a outra, mais ou menos, para você não ficar parado, né? E atualmente também ainda apareceu mais uma oportunidade através de uma pousada ali na Barra de São Manuel, que provavelmente vai ser reinaugurada o ano que vem também. Ó, pegou dia grande. Peixão. Esse tucunaré são doidos. Esse deu um ataque bacana demais. É uma espécie de respeito esse aqui. Tendo em vista que o peixe não cresce tanto aqui, vai até uns 4 kg, 4,5 kg. Esse aqui tá bonito. Como é que começa a ficar mais amarelão. E essa espécie ela passa aqui pelo meio com tipo umas bolotas, alguma coisa. Padrão dele aqui, Mirianai. Soltar você, foi emocionante, hein? Você e sua família estão com fome. Olha o bocão. Vai devagar, não me mostra. Isso. Pode ir devagarzinho andando pra frente. Ó, pegou de novo. Cara, que pancada. Cachorra. Olha lá, gente, galera, uma cachorra na superfície. E é da cachorra larga, aquela que cresce bastante, do rabo preto. Agora foi. Tá aí a cachorrinha aqui praticamente todos esses lagos aqui da área dos Iquipens tem bicuda, cachorra. Tem até 2 tipos de cachorra normalmente no lago, o rabo amarelo e essa aqui. E no rio ainda tem a facão, né? Que legal. É uma surpresa, né? A pessoa tá pescando tucunaré, pega uma cachorra. Acho legal que o dente entra aqui no buraco, né? Bem aqui nos 2 buracos aqui. E quando perde um dente grande já tem de reposição outro. Você vai embora. Ixi. Bom, galera, dei um tempinho na pescaria aqui para mostrar para vocês a estrutura que a gente oferece aqui para a pescaria. Aqui tem uma oca típica feita pelos indígenas, né? Com a palha trançada, é belíssimo o trabalho deles. E aí eles fizeram com espaço suficiente para colocar entre 6 e 7 barracas. 7 porque nós viemos aqui gravar, então eles colocaram uma a mais. Mas em geral eles hospedam 6 turistas pescadores por semana. Então aqui vocês vão poder ver depois também que o café, o almoço, né? É um padrão de pousada normal. Apenas a estrutura aqui das barracas que é um pouco mais rústico, vamos dizer assim, em relação a outras pousadas, né? Além disso, as barracas também dispõem de ventiladores para o período mais quente, que normalmente é setembro, outubro, mas até o mês de agosto a gente até sente um pouquinho de frio aqui à noite, por isso temos chuveiro elétrico também. Não chove, mas esfria a temperatura, né? Para quem fica preocupado com o isolamento, né, a gente colocou uma internet muito boa aqui, então a gente tem acesso a aplicativos, a banco, a tudo que você quiser. Os barcos são preparados para até 3 pescadores e quando você vai para o lago, somente 2. Tem 4 lagoas centrais aqui com o barco dentro, então está tudo preparadinho aqui para o pescador vir aqui pegar os trairões e os outros peixes. Houve um momento no Rio que eu comecei a praticar pesca esportiva, pesca amadora, vamos dizer assim, de praia em competições. Então eu ingressei num clube de pesca de Copacabana, o Abissal Clube de Pesca. Foi muito importante nessa formação toda. Primeiro porque eu acho que a pesca de praia ela é de todas a mais difícil, realmente. Quando você sabe pescar de praia, você tem facilidade nas demais pescarias e o contrário não é verdade. Então se hoje um pescador aí de rio, de robalo cair para uma pesca de praia, ele é como se estivesse cego, né? Completamente diferente. E a gente com essa formação de pesca de praia, a gente começou a poder entender também das outras pescarias. E naquela ocasião que eu ingressei no clube de pesca, eu consegui ver que quando você entra num nível de competição, você tem uma sabedoria, vamos supor, de técnicas que o amador não tem. Aí eu inventei, junto com outro amigo, de fazer um curso de pesca de praia, para ensinar aos amadores, realmente, aqueles que não praticam competição, as técnicas de competição para melhorar a pescaria deles, né?
E aí com isso eu criei uma empresa chamada Universidade da Pesca, no Rio de Janeiro, que é para movimentar esse curso. Aí depois acrescentamos curso de isca artificial, que vinha uma pessoa de fora para dar. Depois a gente fez até curso de fly também, que vinha um rapaz do Paraná para fazer. E aí virou quase uma universidade mesmo da pesca, né? Com 3 cursos, né? Só que as pessoas, quando saíam de uma pesca de praia, que é gratuita, né? Você não paga para ir pescar na praia. Eu queria criar um mecanismo delas se manterem comigo, né? Então eu criava finais de semana de turismo em que as pessoas tinham a oportunidade de fazer a pesca de praia, exercer o que ele aprendeu, né? E além disso levava a família. Então a gente ia para Ilha Grande, ia para Búzios, Rio das Ostras, tudo em volta do Rio de Janeiro, com interesse na pesca de praia. E aí depois virou pesca embarcada, pesca oceânica, viagem para o Pantanal, e aí criou aquilo tudo. E em função dessa atividade toda, né, me pediram para escrever sobre pesca de praia, né? Então eu comecei numa revista pequena, e aí depois o pessoal da Troféu Pesca me chamou, e depois ainda teve a Pesca Companhia, então foi tudo assim bolado, né? Então eu já escrevi para praticamente todas, com exceção da Aruanã. O inicial era a pesca de praia. E aí com toda essa atividade, aí houve o interesse quando a criação do PNDPA, que é Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora. Já tinham pessoas das revistas participando, né? Pessoas famosas, Rubinho, aí estava lá o Pepe, o Alec, todo mundo participando, me chamaram também, bem no comecinho do programa. Então eu fiquei 10 anos também no PNDPA, né? Quero ver como que é aquele final lá, para ver se ele tá rasinho. Oi? Ó. Oh, pegou. Oi? Será que é trairão? Não tá muito rápido. Tucuna. Ó, uma tucuna bonita, cara. Quando corre assim, pode esperar que é tucuna. Uma coisa interessante nesses lagos aqui, que eles têm no Xingu, é que usando uma superfície tipo Mazara assim, você tem a chance de pegar tanto o trairão quanto o tucunaré. Se você quiser focar mais no tucunaré, você acelera mais a isca. Se quiser mais o trairão, vai ter que ser bem lentinho. Normalmente é assim que a gente faz. E vamos tirar esse bicho aqui então. Já. É um peixe bonito, galera. Bem top. Vou soltar o bichinho. Já tá ficando amarelão esse aí. Característica. Muito top esse. A gente já vai pra cá, água, calma. Isso. Quando você acaba fazendo turismo, ainda mais no Rio de Janeiro, né, você começa já a conseguir clientes também de fora, né? E eu me formei numa escola no Rio de Janeiro, uma escola bilíngue. Então, assim, meu estudo todinho foi em francês. E, obviamente, em português também. Mas, basicamente, era uma escola francesa dentro do Rio de Janeiro. Então, como eu estudei lá, facilitou também que o mercado de turismo da França se interessasse por países como o Brasil, para pescar na Amazônia, por exemplo. Então, me chamaram também para escrever artigo lá para a revista francesa e começaram a vir clientes também, né? Clientes da França. E em função das matérias na revista francesa, vinha a mídia francesa também. Então a gente já gravou alguns episódios para canal a cabo, né? De um grande canal da Europa, que passa na Europa. Então a gente já fez aqui no Xingu, já fizemos lá em Barcelos também. Então é como que uma coisa puxando a outra, né? Olha ele agora, que legal, vai pegar isca, vai pegar isca. É lindo ele. Ele tá avisando que tá querendo comer uma zara. Tá. Segura. O bicho tá forte, hein? Com o narezinho. Um pouquinho maiorzinho, né? Vamos soltar mais um. Tucuna dos Iquipengues.
Participar do projeto Igarapé Caminho das Águas tem um diferencial em relação ao que era antes nos programas de pesca, né? Antes eu era um apresentador em meio a outros, né? Assim como foi na pesca alternativa, Caminhos da Pesca, etc, né? Então, quando você começa do zero e participa do projeto inteiro, você tem uma voz muito mais ativa, até para criar também roteiros que eu acredito sejam interessantes para clientes que eu já estou acostumado a levar, né? Então, quando você vem, por exemplo, no Xingu, eu sei que as pessoas vão gostar daqui, porque tem uma energia diferente, né? Quando eles vão para o Rio Negro, você tem que mostrar as coisas que você já está acostumado a mostrar para os seus turistas, né? Então, ajuda você a escolher, definir esses roteiros. O fato da gente gostar de viajar para pescar fora também, então sempre que eu posso eu vou para algum lugar 2, 3 vezes por ano, que seja Colômbia, Madagascar, Panamá, Estados Unidos, Canadá, e aí te vai na cabeça assim, caramba, eu queria que essa viagem aparecesse também na televisão para as pessoas terem o mesmo interesse que eu tenho também nessas coisas, né? Eu sei que são diferentes, às vezes são viagens que as pessoas nunca vão poder fazer, mas elas estando na televisão participando junto com você, isso é fantástico, né? Show. Então eu consigo enxergar ali o negócio. Pegou, galera. A gente pensou aqui, é cara de trairão aquilo ali. E é ele mesmo. Nossa, é grande. E é grande. Olha o lapa de peixe. Vai pular! O trairão adora aquele tipo de vegetação ali. A minha varinha Cranx aqui da Lumens aqui tá cantando aqui. Essa pescaria mais bruta assim tem que ser uma 25. Olha que peixe bonito. Muito lindo, hein? Ele fez uma marola quando saiu dali de baixo. Não precisa pular mais não, tá bom já. Trairão. Esse é um peixe maravilhoso, né? Vou levantar para vocês aí, ó. Trairão no spinnerbait. O bichinho tá gordinho ele, hein? Agora com 2 mãos tá mais fácil. Aí, galera, essa isca aqui não pode faltar quando você for pescar um trairão, viu? Vários modelos, mas sempre tem que ter umas 2 a 3 na caixa. Eu não boto aço, porque eu acho que normalmente a estrutura dela dificilmente ele corta. Acontece de cortar se ela estiver embolada, né? Mas é muito raro. E aí tá aí o bicho. Foi bacana. Aquilo ali foi pedra cantada. Ei, bicho. Vou soltar você quietinho, olha. Estabilizou, olha. Essa foi clássica, essa aí. Bom, minha gente, chegamos aqui no final desse lago, um lago muito comprido aqui na aldeia Araió, na etnia Ikipeng. E vamos finalizar a pescaria nesse final de lago agradecendo aqui o nosso amigo Guilherme Ikipeng e Biral, que veio ajudar ele também na nossa missão aqui de chegar até o final desse lago, né? Cumprir a missão de chegar até aqui. E eu quero agradecer a audiência de vocês, né? Muita satisfação tê-los aqui e espero que vocês continuem nos agraciando com a sua audiência nas próximas pescarias, que a gente tem muita coisa para mostrar para vocês, aventuras e peixes.